Boa noite, boa tarde às pessoas presentes. Como estamos em diferentes fusos horários, normalmente a gente cumprimenta de uma forma assim generalizada. E é muita alegria que nós iniciamos mais uma conferência GEICS, né? Essa é a nossa última conferência do ciclo 2022-2023, né? Ah, e o que é importante dizer, porque nós vamos finalizar com um tema interessantíssimo, então é a última, porém, mais uma conferência extremamente importante. Então, hoje, como algumas pessoas provavelmente é a primeira vez que estão conosco na nossa conferência, eu gostava de iniciar falando um pouquinho do nosso grupo. O nosso grupo GEICS é GEICS porque é o Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais. Ele é um grupo que nasce entre um grupo de estudantes do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, e hoje o grupo está vinculado ao SIX Nova. Nossa intenção, né, nosso objetivo é criar um ambiente de debate, de interlocução entre estudantes, entre investigadores, intelectuais, e a ideia é que esses debates possam trazer temas contemporâneos, tanto no âmbito das ciências sociais, como no âmbito das discussões que hoje em dia estão atravessando as nossas vidas. A ideia é sempre trazer algo que tenha um potencial para elevar o nosso aprendizado e as nossas discussões, e também para fomentar conhecimento e interação entre os estudantes, né? Hoje, a nossa conferência é intitulada O Gênero da Moda, Trajetórias e Mudanças do Vestir. E nós convidamos duas pessoas muito especiais para estar conosco. Por favor, me corrijam depois se cometer alguma falha na descrição de vocês, porque eram currículos muito interessantes e normalmente quando a gente eh, enfim, a gente normalmente faz um resumo e vocês têm muita coisa para apresentar. Então, por favor, fiquem à vontade para me corrigir se for o caso depois. Então, nós temos Luiz Gonçalves Ferreira, licenciado em História pela Universidade do Minho e mestre em História pela mesma instituição. É investigador colaborador do Lab 2PT, ou Lab 2PT. Desenvolve projeto de doutoramento financiado pela FCT, Pobres Doentes Esfarrapados, Indumentária de Pobres no Contexto Assistencial Urbano do Porto e Lisboa, entre os séculos 17 e 18. É centrado na história da indumentária, pobreza, corpo, gênero e cultura material, trabalhadas segundo as metodologias da história social e cultural. É autor do livro Vestidos de Caridade e Assistência, Pobreza e Indumentária na Idade Moderna, o caso da Misericórdia de Braga, e foi galardoado pela Academia Portuguesa de História com o Prêmio Lusitânia História em 2020. Temos também Ângela Brandão, que é formada em História pela Universidade Federal do Paraná, ok? É especialista em Arte e Cultura Barroca pela Universidade Federal. Pode me corrigir, Ângela. Ouro Preto, de Ouro De Preto. Ouro Preto. Eu achei que fosse, mas bom, é mestre em História da Arte e da Cultura pela Unicamp e doutorada em História da Arte, Historiografia, Metodologia e Conservação do Patrimônio em Espanha. É também pós-doutorada pela USP e é professora associada no curso de bacharelado em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo e professora permanente do programa de pós-graduação em História da Arte na Unifesp. É coordenadora do Polo de Guarulhos e é membro do Comitê Brasileiro de História da Arte desde 2012 e bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq a partir de 2018. Desde já, quero agradecer imensamente, em nome do GEICS, a disponibilidade para esta conferência e, claro, a presença dos demais colegas aqui conosco. De forma a organizar o nosso trabalho, então, normalmente, nós colocamos uma fala inicial dos nossos convidados, entre 30 minutos, para uma exposição inicial, e, na sequência, nós passamos para as discussões. E, como disclaimer,
é importante destacar que as pessoas que estão conosco consideraram importante participar deste evento e nos autorizaram o direito de imagem, a transmissão e retransmissão dessa conferência, uma vez que ela fica embarcada em nossas redes sociais. Por fim, caso ao longo da exposição inicial já surjam algum tema ou algum ponto de debate, por favor, fiquem à vontade para colocar no chat e logo após a finalização das falas iniciais nós organizamos o ponto de debate, caso queiram ler ou queiram falar, só ligar a câmera e fiquem à vontade para abrir para o debate posteriormente. Luiz e Ângela, por favor, fiquem à vontade. Obrigada. Não sei quem começa. Pode começar, Luiz. Posso? Então vamos abrir as hostilidades. Antes de mais, agradecer pelo convite, pela generosa apresentação que me fizeram. De facto, é um gosto muito grande estar aqui convosco e, sobretudo, me reconhecerem esta posição de fala sobre um tema que me diz muito, e espero que consigamos, no debate, trocar muitas ideias e muitas impressões sobre esta temática que, fruto da solitude das nossas investigações, muitas das vezes não temos oportunidade de ser questionados por colegas que percebem muito sobre estes temas, outros que percebem menos e que muitas das vezes nos levantam perguntas que inspirem trabalhos futuros, não é? Que é muito importante. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Não sei se conseguem ver. Eu tenho que Sim. organizar aqui o meu aparato do Zoom. Muito bem. Então, eu selecionei para este período inicial de exposição da minha parte um título, ou melhor, eu rasurei este título para que ele espelhasse o meu objetivo desta comunicação de hoje, desta exposição. Tem que ver exatamente com a discussão da categoria género e da categoria e do campo moda, ou das categorias moda e género, como eu prefiro recentralizar a situação, e optei por um trocadilho, o género situado, um género sitiado, uma visão um pouco Fouquiana sobre a roupa, uma visão panóptica dessa roupa que configura o corpo, que o envolve, que o transforma também, e que transforma as linhas e as silhuetas e, de facto, a moda como sendo o sistema que atribui significado a essas mudanças na longa duração das silhuetas do corpo. Este corpo não é sempre igual. E como se falava sobre género na moda, eu optei por ir buscar um trabalho que eu fiz sobre a aparência das mulheres portuguesas no século XVII e XVIII em Portugal, mulheres no plural de propósito, para tentar incluir o máximo de mulheres quanto é possível ao estado da investigação em Portugal sobre este tema. E nesta cronologia, século XVII e XVIII, que no Brasil, segundo sei, corresponde no fundo ao período colonial, e de facto esta visão sobre um corpo que é simultaneamente situado a partir da roupa, porque a roupa categoriza, ilustra a proveniência não só geográfica, mas também do grupo socioeconómico, étnico, do indivíduo, isto no contemporâneo, mas também neste período em que eu estudo de forma mais próxima, e também, como dizia, essa visão de cerco, ou seja, de um corpo que é construído pela roupa, de uma roupa que envolve e que cria uma espécie de uma cápsula, muitas vezes metamórfica, em relação às linhas do corpo biológico. Antes de avançar, queria estabelecer só algumas questões teóricas que nós conheceremos como todos conhecerão. De facto,
Segundo a formulação dos anos 80, hoje já datada e também amplamente questionada, um texto muito importante de John Scott, em que de facto questiona, problematiza o género enquanto categoria de análise historiográfica, e o que interessa deste texto, fora a sua datação, obviamente interessa também os seus múltiplos impactos nas academias em todo o mundo, mas sobretudo a relação que a autora estabelece entre o género visível, portanto, o género nesta altura, dito sexo, não é? Portanto, a biologia, ainda muito presa ao binário entre biologia e cultura, mas de facto a relação que é estabelecida neste texto entre as relações de poder e do poder masculino sobre o corpo feminino, através de uma justificativa de raiz psicanalítica. Aquilo que nos aproveita depois, de facto, das evoluções da escola pós-moderna, pós-estruturalista, das escolas, e que interessa para esta comunicação que hoje vos trago, é exatamente a recusa de uma categoria permanente de mulher, portanto, a própria história, quando iniciou a abordagem de uma historiografia com metodologias específicas para descobrir as mulheres na longa duração. De facto, esta história era centrada numa mulher singular que, pela evolução do próprio campo, das próprias metodologias deste campo historiográfico, foi fragmentada, pulverizada em várias mulheres, nos seus múltiplos plurais, nas visões interseccionais da raça, da cor, da identidade, da etnicidade, ou seja, como nós podemos encontrar várias mulheres, ou devemos procurar várias mulheres, e não uma única mulher, no sentido heteronormativo, branco e hegemónico do termo. De facto, estas dilui, discute, pulveriza as categorias do natural, do universal, do biologicamente determinado, e esta exposição que hoje trago tem tributa muito destas leituras que fiz, das aprendizagens que fui construindo em relação a estes géneros diversos, também eles plurais. Qual é que é a importância do dimorfismo sexual do género para a moda? Vários historiadores, sobretudo advindos de uma historiografia de escola francesa, estabelecem uma relação muito estreita entre a moda enquanto fenómeno, ou seja, enquanto as alterações visíveis no vestuário, sobretudo, embora a moda possa ser aplicada aos outros elementos da cultura material humana, de facto, é a chegada, a assunção do dimorfismo sexual na roupa que, segundo esses historiadores, inicia o sistema de moda. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que até ao século XIV, século XIII, numa visão e numa perspectiva teórica claramente eurocêntrica, já há textos recentes que discutem exatamente esta questão, mas parece-me um elemento importante para trazer quando falamos de moda e de género, porque de facto o género constrói a moda enquanto sistema. E, portanto, é a chegada de roupa específica para homens e mulheres na Idade Média que vai fazer com que o sistema de moda se inicie exatamente nestas diferenças visíveis. E como é que este sistema se estabelece, então, no início do século XIV? Os homens passam a utilizar roupas curtas, portanto calções, e as mulheres permanecem utilizando as longas túnicas e os mantos tradicionais da Europa medieval. Outra questão que me parece importante de salientar quando falamos de moda é exatamente duas dimensões que a moda encerra. Por um lado, a moda existe, ou o sistema de moda existe, quando existem contactos, ou seja, quando há abertura nas várias sociedades, isto tem uma relação muito direta com a complexificação das sociedades, ou seja, existe moda quando as sociedades são complexificadas a um nível suficientemente alto para não só estabelecerem competição interna a partir do corpo vestido, mas tendo
plataformas de introdução de novos elementos, de novos signos nas suas estruturas sociais, e este sistema de moda, ele é caracterizado pelo culto das novidades, a imitação de modelos presentes, a alteração de modelos presentes, imitação de modelos estrangeiros, a competitividade entre estamentos, que é algo que é muito importante na Idade Moderna, exatamente na organização da sociedade, na estruturação de uma sociedade tipo corporativo. Estes signos, eles circulam entre os diversos corpos e muitos deles eles são tornados característica de alguns corpos. E estas idades da moda, elas opõem-se às idades do traje ou do costume. Isto é uma matriz das palavras comum às línguas, à grande parte das línguas do continente europeu, de matriz europeia, que de facto relacionam o traje ou o costume com a imutabilidade, enquanto que a moda tem um fator presentista. E eu diria que é a moda que torna a roupa um documento histórico, na medida em que essas variações que se vão impondo ao vestir documentam, tornam o corpo vestido um documento histórico. É por isso que nós, nos nossos filmes de época que vemos nas nossas televisões, nos cinemas, a temporalidade dos corpos é atribuída exatamente ou sobretudo pelo corpo vestido. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uma dama do século XIV está no século XIV, mesmo que esteja a ser videografada ou a ser fotografada num campo verde, está no século XIV pela roupa. Portanto, essa temporalidade da roupa é extremamente importante nas suas relações, obviamente, com a história, que é a ciência, como sabemos, que trabalha as variáveis do tempo e espaço. Outra dimensão que me parece interessante, e colocando já um ponto de partida, um ponto de interesse, eu não gosto particularmente de museus do traje por um motivo, porque os museus do traje não têm pessoas, e, portanto, as roupas, por mais artísticas, por mais elemento artístico que tenham, e de facto a moda enquanto sistema, ou há alguns teóricos que aliás só falam em moda a partir do século XIX, quando a moda interioriza, liberta-se dos artífices e passa a ser uma expressão da criatividade de determinados artesãos, determinados artistas, não é? Uma perspectiva diferente sobre o trabalho das roupas, mas de facto estas roupas e parafraseando o que Elizabeth Wilson nos escreveu neste livro, estas roupas que tiveram uma relação íntima com o ser humano, mas que não têm o ser humano, são algo fantasmagóricas. E, portanto, é esta dimensão da roupa que eu investigo no sentido oposto. Muitas das vezes eu não tenho a cultura material, mas tenho informações sobre os utilizadores desta cultura material e, portanto, esta dimensão da história social, que falávamos há bocadinho, em conversa que falava com a professora Ângela Brandão, exatamente esta dimensão da história social, do humano, dos humanos, dos contextos, das normas, o tal policiamento do corpo sitiado e situado, que me interessa bastante. Depois, por outro lado, outra perspectiva de uma designer, Andrea Saltzman, que fala exatamente do vestuário como o primeiro espaço em que se habita, a primeira casa, o primeiro corpo do corpo. A expressão corpo do corpo é de um homem, de um intelectual muitíssimo importante, Erasmo de Roterdão, que desta forma se refere às roupas no início do século XVI, quando estabelece um catálogo sobre a mediação, a civilização do corpo, e fala então desse corpo do corpo, portanto um corpo inventado, regenerado, redescoberto, que se constrói a partir, então, das roupas, dos panos, dos acessórios que se lhe colocam por cima. Outro elemento importante da roupa na Idade Moderna, mas diria que hoje também assume esta importância sobre outras formas, nomeadamente com os uniformes, os trajes, que vemos nas nossas ruas, alguns movimentos políticos. A roupa tem um elemento semiótico amplamente estudado exatamente pela semiótica, pelas ciências da comunicação, pela sociologia, e no século XVI circulam, e são muito populares, livrinhos que pretendem sintetizar a forma como as pessoas de determinados locais, de determinadas regiões se vestem. O que estes livros propõem, mais
do que uma crença, um estatismo sobre estas práticas de vestir. O que eles pretendem é representar a diversidade, a polissemia estética das populações europeias. E o que é que eles fazem? Eles recorrem a categorias como o sexo, a idade, o estado civil, o grupo social, a raça e a religião, e propõem uma determinada aparência para os diversos reinos europeus, mas estes livrinhos, mais do que essa dimensão semiótica, exatamente pressupõem uma visão sobre o outro, uma alteridade, uma menção à segregação, uma referência aos elementos de distinção que neste mesmo período, quando neste mesmo período se começa a construir o Estado-nação e se começa a tentar identificar não só os elementos dos vários reinos, os súbditos dos diversos reinos numa Europa em abertura e em grande circulação simbólica, e portanto parece-me essa dimensão semiótica de valorizar. Por outro lado, e antes de avançar para algumas mulheres que eu selecionei, de algumas representações, alguma descrição sobre as formas, sobre as trajetórias, como se intitula esta nossa conversa de hoje, um elemento que eu gosto de destacar quando falamos de Idade Moderna, para contrariar um pouco as visões que nós temos nos nossos ginásios, nas televisões, nas redes sociais de hoje em dia, é que o corpo na Idade Moderna existe vestido. Portanto, o corpo mediatizado não é um corpo nu, e não só o corpo mediatizado está vestido, como há posturas teóricas, teológicas muito severas sobre a nudez, sobre a importância de cobrir o corpo de forma honrosa e de forma digna, e esta humanização, portanto, o humano não é o corpo despido, o humano é o corpo vestido. E, portanto, este elemento de humanização, de racionalização da roupa é extremamente importante, porque ele afeta, sobretudo, as mulheres. Afeta, sobretudo, as mulheres, digo eu, porque elas, na Idade Moderna, são consideradas seres indignos, incapazes, pessoas frágeis, passivas, lascivas, astutas e más. Portanto, há uma longa tradição do direito comum europeu, de tradição judaico-cristã, que a medicina clássica tributa particularmente, e que depois nem o século XIX vai aliviar esta carga bastante pessimista sobre as mulheres, e neste ambiente teórico, a virtude, a honestidade, a honra, permitia que esta mácula, que esta mancha fosse ocultada. E, portanto, esta honestidade, ela, como é que ela se construía? Com condutas. Portanto, com condutas, com determinadas normas sobre uma aparência honesta, e há várias instituições, desde a família às instituições de caridade, por exemplo, como as misericórdias, que eu estudo particularmente, com particularmente cercania, que impõem mecanismos de vigilância e de controlo sobre a honra feminina. Não obstante, estas mulheres, segundo a lei, eram independentes legalmente, no estado de viúvas e solteiras, com mais de 25 anos. Nuno Luís Madureira, numa obra já de 1990, diz algo muito interessante, que a vulnerabilidade feminina encontra-se ou encontrava-se protegida por duplas defesas, a saber, o acompanhamento e o manto. Na sinalética simbólica das práticas vestimentares, a tonalidade preta do manto de seda, que nós vemos nesta imagem, introduz uma gravidade recatada no trajar, ao mesmo tempo que cobre o corpo dos ombros aos joelhos. Portanto, aquele tal corpo sitiado, ele é extremamente gráfico nas mulheres da Idade Moderna, nestes mantos, nas mantilhas que as cobrem e nas figuras do acompanhamento. Há que destacar que esta análise, esta conclusão de Nuno Luís Madureira é válida para um determinado estrato social, e que as mulheres pobres não tinham o mesmo compromisso com o acompanhamento, porque, derivada da sua condição
de sobrevivência. Vemos então estas mulheres escondidas, estas mulheres tapadas, Dona Isabel de Moura, à esquerda, em 1635, um retrato que não é uma senhora portuguesa, mas embora esteja em Portugal, o mesmo recato, e depois a visão destas mulheres pobres, também elas tapadas, mas que vemos que são mulheres necessariamente diferentes, cuja estética dos seus corpos revela o valor interseccional do estrato social da classe, se quisermos chamar dessa forma. Sujeito que todos conhecemos, Rafael Blutot, pelo menos da história, um homem que escreveu vocabulário muito útil para quem trabalha estes períodos, e que ele diz exatamente sobre o vocábulo moda que as inventoras das modas ordinariamente são mulheres e moços do norte, incitados por mercadores e artífices, portanto, ou crianças, reparemos, gostava que atentassem a isto das mulheres e das crianças, incitados por mercadores, ou seja, por vendilhões, homens que querem fazer lucro, que não têm outro fim que a própria conveniência. Esta perpétua variedade de ornatos, portanto a moda, não deixa de ter perniciosas consequências. Os que não as seguem parecem ridículos, os que com ela se conformam desperdiçam patrimónios. Portanto, a moda encerra esta dupla dimensão numa sociedade organizada a partir do privilégio, que é simultaneamente ela indica degeneração moral, mas também, por outro lado, é o sistema que permite ostentar o privilégio que mantém a sociedade em funcionamento. O que é que isto quer dizer nestes séculos XVI, XVII, XVIII, até ao advento das sociedades baseadas no novo contrato social, que ainda hoje vigora, portanto, advindo da Revolução Americana e da Revolução Francesa, de facto, numa sociedade organizada por corpos, estes corpos dependem destes elementos simbólicos para afirmar o seu privilégio social. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pobres e ricos não vestiam coisas diferentes. Pobres e ricos vestiam as mesmas espécies, ou seja, têm corpos biológicos iguais, têm dois membros superiores, dois membros inferiores, os que não têm alguma incapacidade, e, portanto, a roupa é pensada para cobrir o corpo. Então, é por isso natural que estas tipologias sejam basicamente as mesmas para todos os grupos sociais. O que é que os diferencia? A quantidade de roupa branca, a abundância desta roupa e, sobretudo, o ornamento destas peças. Eu costumo dizer que o corpo é uma tela em branco, a roupa é uma tela em branco, tudo o que nós vemos a seguir é artifício. Portanto, esta roupa, do ponto de vista criativo, ela pode ser embelezada, pode ser entesourada com metais preciosos, com fios de ouro, e, portanto, há, de facto, uma complexificação da aparência que as elites vão ser particularmente proveitosas neste aproveitamento, não só, mas também porque elas se colocam, estas pessoas dos estratos superiores da sociedade, se colocavam nas redes destes mercadores, destas redes de comércio internacional, que a partir dos impérios ibéricos se tornam verdadeiramente mundiais e, portanto, ou numa escala de circulação, até ao ponto de vista quantitativo, muito importante e muito relevante, e, portanto, estas pessoas de elite eram colocadas estrategicamente nestes meios de circulação dos tais símbolos da moda, portanto, essas sociedades abertas. E depois há outra série de elementos, a utilização de tecidos finos, a exposição à moda, o uso de rendas, todo o conjunto de rococós que se poderiam introduzir no adorno das roupas. E agora vou tentar ser muito rápido. Eu, mais do que uma proposta demasiado descritiva, quis trazer algo mais abrangente e mais problematizador, digamos, que mexesse um pouco com as estruturas da Idade Moderna, mas, de facto, em Portugal existem alguns estudos e fontes que nos permitem estudar a aparência das elites, e digamos que a escola da moda, como está, ou a narrativa da moda, que ainda é muito, não sei se a professora Ângela Brandão concordará comigo, ainda é muito
influenciada pelo modelo marxista, também pela estrutura da própria sociedade do final do século XIX, do início do século XX, e de facto esta história da moda, ela tem sido contada sobretudo a partir de cima, portanto olhando para as fontes iconográficas, mas também para as fontes escritas e tentar justificar, enquadrar as diversas variações do corpo vestido, em relação às mulheres. No início do século XVII, uma moda espanhola, cores escuras e austeras, formas exageradas, a silhueta cônica com muita rigidez, presença de grandes silhuetas armadas com guarda-infantes, com armações, que o nome guarda-infantes vem exatamente de um problema de género, de esconder crianças, de esconder bebés ilegítimos e, portanto, de uma suspeição sobre o corpo das mulheres. Depois, e desta ligação também, por isso é que falava muito de uma história política, de uma história económica, da influência desta escola também do materialismo histórico, de facto, a forma como os grandes capítulos da guerra, os capítulos da política, dos grandes rivalidades entre o Império Espanhol e o Reino francês, portanto, que tinha reflexos no xadrez político. Portanto, a história da moda tem sido contada em cima deste quadro político, económico, tendo dessa forma criado algum tipo de justificativa, algum tipo de pertinência, também ela política e económica. Este é o quadro geral, não me vou detalhar muito mais nele. Vemos algumas senhoras, algumas mulheres, elas não são portuguesas, mas foram casadas com reis portugueses e, portanto, ou monarcas reinantes de Portugal, embora não fossem portugueses, em que vemos, de facto, estas alterações das silhuetas, e estas mulheres também desempenhavam um papel importante na circulação dos signos, porque elas vinham de reinos vizinhos, reinos estrangeiros, e, portanto, traziam outras formas outras formas de gosto, outros tipos de gosto. Trouxe esta descrição de uma joia para nós termos ideia do que poderia custar uma peça da Adorno em 1787, qualquer coisa como 1.900.000 reis, isto é um ano de uma instituição como a Misericórdia de Braga, nesta altura, portanto, para termos a noção do que é que era uma joia deste tipo, com 135 diamantes brilhantes, cravados a prata, etc. Depois nós temos estudos que nos permitem conhecer alguma da aparência, para estudos de caso, aparência do que poderíamos chamar de estratos intermédios, embora esta categoria seja discutível, e podemos discuti-lo no debate, em que vemos de facto as mesmas tipologias, mas com alterações no têxtil e no adorno. Vemos aqui um desenho que o Hugo Miguel Cres produziu, muito interessante, uma obra de 2012, em que para a pragmática de 1609 foi feito um registro de várias peças em 1610, e, portanto, ele desenhou estas peças, é de História da Arte, professora, portanto, um dos contributos importantes dos historiadores de arte, exatamente nesta visualização. Depois, os inventários da Inquisição, alguma da cultura feminina, alguma da cultura material feminina, porque na Inquisição os bens eram levantados para pagar as custas do processo, e, portanto, Isabel de Mombraga estudou estes inventários, também algumas joias, e o tema que mais me interessa, os pobres, os trabalhadores. Eu estou a trabalhar exatamente estas fontes, a entrada de pobres nos hospitais e os registros de entrada, em que vemos algumas destas peças, alguma destas cores. O meu doutoramento promete alguma evolução neste campo. Vemos então aqui algumas mulheres, vemos como são mulheres diferentes, a sua aparência é totalmente distinta, embora tenham o mesmo sexo biológico, estejam designadas biologicamente da mesma forma, mas de facto estas mulheres são esteticamente muito distintas, os seus corpos são diferentes, e, portanto, era algo que eu queria salientar. Trazia alguns resultados meus sobre a indumentária. Portanto, eu estudei as esmolas aos pobres na Santa Casa de Braga,
e uma das conclusões sobre as quais eu escrevi um capítulo, dedico parte da tese e depois escrevi um capítulo de livro só sobre isso, tentar perceber porque é que as esmolas das mulheres são mais baixas que as esmolas dos homens e o que é que isto significa sobre o ponto de vista de um corpo indiferenciado, um corpo sem valor, e um corpo menos complexo do ponto de vista da alfaiataria. Tinha dados sobre velhas, viúvas, sobre freiras, vou ter que avançar porque já estou a ficar sem tempo e não queria roubar do tempo de exposição da professora Ângela. Trazia também mulheres vestidas de homens, portanto, e homens vestidos de mulheres. As práticas de transgênero eram proibidas pelas ordenações manuelinas, pelas ordenações femininas, mas a proibição indica-nos que havia esta prática. Ela está documentada em alguns perdões régios do século XVI, e há um caso muito interessante, e já encaminhando para o final, um caso também de Inquisição, estudado por François Soyer, sobre uma Maria Durã, uma mulher, que em 1741, 1744 vai para os tribunais de Inquisição e ela explica como é que se fazia passar por homem. Imitava as ações que eles costumavam fazer, em cuidar de ações próprias de mulheres, trazia os peitos oprimidos e uma cinta para que não se percebessem, nos calções usava uma fralda, um pedaço de pano para exibir um pênis, um enxumaço. Nas ocasiões da menstruação trazia um lenço dobrado na sua parte pudenda, que lavava quando era necessário. Trazia um aspecto muito interessante, por dentro dos calções, uma borracha d'água para fingir que urinava como os homens, e, portanto, há a tal performatividade que Judith Butler nos traz sobre o género. Este caso de Maria Durã é paradigmático, embora depois tenhamos que ter cuidado na utilização de alguns conceitos. Esta dimensão da humanização, da monstruosidade, da ambiguidade de género, portanto, mesmo de géneros ambíguos, era a roupa que os humanizava. Para concluir, a moda, nós sabemos que o século XIX representa uma alteração ou agudização de alguns destes paradigmas, e torna o homem burguês nega a moda. Isto é uma característica da burguesia e, de facto, a negação do supérfluo que associa a aristocracia, e torna a moda um espetáculo exclusivo ou estritamente, ou sobretudo representado, teatralizado pelas mulheres. E, portanto, esta questão levou-me a fazer uma pergunta neste tal capítulo que escrevi, se a moda é então um sistema patriarcal heteronormalizador, se é um sistema de elite. Parece-me que sim, que é consensualizado. Agora, de que forma é que utilizou este sistema, utilizou o modelo heteronormativo enquanto paradigma de consubstanciação de corpos normais. E trago-vos uma fotografia que tirei no fim de semana passado, na loja da Mango, na Rua do Carmo, em Lisboa, em que vemos quem cuida das crianças, onde está a roupa do homem, e como a mulher ainda se associa ao cuidado dos filhos. E lembremos-nos do que Rafael Bluto dizia sobre a moda e sobre a influência que os marcadores tinham nas mulheres e nos moços. E, portanto, essa característica de minoridade da mulher também estava na lei e era padronizada também pela medicina e pelos outros normativos. Desta forma, fecho a minha exposição. Peço desculpa, demorei-me mais 3 minutos, julgo eu, do que o tempo que me estava destinado. Muito obrigado. Foi excelente. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Nós agora vamos ouvir a professora Ângela. Fique à vontade. Boa tarde novamente, para quem eu não cumprimentei. Deixa eu só abrir a minha apresentação, que já está um pouquinho rolada. Deixa eu começar aqui. Vocês veem? Agora sim. Ok. Bem, então eu saúdo aqueles que não estavam, né, na nossa primeira conversa no início dessa sessão, e queria agradecer muito pelo convite do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais da Universidade do Minho. Uma alegria participar dessa reunião, desse debate com vocês.
agradecer muito ao Luiz Gonçalves Ferreira, que eu conheci hoje, e fiquei muito curiosa em ler essa produção que ele apresentou aqui, de forma, né, abreviada, mas que já dá um pouco a dimensão da importância do trabalho dele, que me interessa muito. Fiz várias anotações, agradeço muito, Luiz, pelo trabalho, por você ter feito essa apresentação, que acho que, né, nos mostrou assim vários aspectos da sua pesquisa que me parece muito interessante e que nos interessa muito aqui também nessa perspectiva que eu vou falar para vocês. Então, depois desses agradecimentos, eu queria dizer que eu não preparei um título especial para essa fala, eu adotei o título do encontro para conversar com vocês e, e contar um pouco que essa minha relação com a história da moda, ela é um pouco invertida em relação a todas as outras atividades de estudo que eu desenvolvi, né? Então, ela começou um pouco do lado contrário ao que normalmente ocorre, né? Normalmente, a gente parte de uma trajetória de pesquisa para depois adentrar no ensino, né? Então, primeiro você faz todo um trabalho como pesquisador, cria corpo como pesquisador numa temática para depois levar esse trabalho para os alunos, né? E no meu caso, em relação à história da moda, ocorreu o contrário, né? Eu acabei, deixa eu só colocar o cronômetro aqui para eu não errar muito tempo. Eu comecei, na verdade, sendo chamada, assim, convocada, né, a assumir a disciplina eletiva, uma disciplina optativa em História da Moda, no curso de graduação em História da Arte na universidade onde eu trabalho, a Universidade Federal de São Paulo. A minha disciplina era História do Design, e justamente porque eu tinha uma trajetória de pesquisa em História do Mobiliário brasileiro do período colonial. Então, eu já trabalhava com questões ligadas a essas fronteiras do artístico em direção aos objetos de uso, né? Então, já me interessava muito essa perspectiva daquilo que estava no limite do que seria considerado como obra de arte, ao discutir a história do mobiliário. E por isso, e portanto, eu comecei a assumir como disciplina obrigatória a história do design. E na medida em que eu ministrava a história do design, eu incluía sempre as questões ligadas à moda, sempre articuladas com a história do design, né? Como o design de moda, a criação das roupas, tinha ligações com a criação dos objetos de modo geral, do ponto de vista estético, do ponto de vista estilístico. E eu percebia que os alunos tinham grande interesse por essas breves pinceladas sobre a questão da moda na história. Então, havia um interesse muito intenso dos alunos, e isso se tornou uma demanda dos alunos, da coordenação do curso, de que nós assumíssemos. Como não havia um pesquisador especializado em História da Moda, eu dividi essa parceria com uma professora de Sociologia da Arte, né, que comigo aceitou o desafio de ministrar a disciplina de História da Moda, uma disciplina eletiva no curso de graduação em História da Arte. Então, a nossa História da Moda, ela era voltada para a formação de historiadores da arte, né? E nessa trajetória de ensino, eu acabei chegando a uma questão de pesquisa, né? A minha pesquisa, portanto, meu campo de pesquisa é História da Arte do período colonial brasileiro, né? Então, eu estudo, sobretudo, o século XVIII no Brasil colonial. Então, eu acabei adotando uma espécie de organização que eu divido aqui com vocês, e eu organizei essa minha fala de maneira muito muito informal, né? Uma fala muito ainda com esboços e questões que eu venho trabalhando com esses alunos. E cabe acrescentar aqui, que eu acho interessante dizer para vocês, é que justamente essa disciplina se tornou um fenômeno, assim, do ponto de vista da procura dos alunos. Então, nós tínhamos, essa disciplina era a primeira que se esgotava em termos de matrícula,
né, muitos alunos não conseguiam vaga nessa disciplina, alunos da filosofia, das ciências sociais, porque o nosso curso de História da Arte é ministrado num campus de humanidades, né? Então, os alunos de todas as áreas da história, das ciências sociais, da filosofia, se matriculavam também nessa disciplina. E aí chegou um momento em que nós tivemos que ofertar quase que todo semestre, saindo da nossa zona de conforto como pesquisadoras, tanto eu quanto a minha colega professora Marina Soller, saíamos dessa comodidade de ensinar aquilo que era a nossa base de pesquisa e avançar de maneira, às vezes, até improvisada em direção a uma história da moda. E eu agrupei aqui algumas questões com as quais a gente vem trabalhando, no sentido de formar um historiador da arte que tenha competências em, pelo menos, reconhecer, né, a importância e as reflexões que estão em torno desse objeto que nós consideramos como parte dos objetos artísticos, que são as roupas. Eu venho adotando, assim como eu conversava com o Luiz antes do início da nossa conferência oficialmente, né, de iniciarmos, sobre essa história da moda que se parece muito mais com uma história das roupas, uma história dos vestíveis, uma história da vestimenta, e que não se confunde necessariamente com aquela história da moda que só é possível, talvez, falar a partir do século XV, e mais propriamente como a gente conhece hoje a partir do século XVIII, da moda como um fenômeno que transcende as roupas, né? Então, de alguma maneira, quando a gente fala em história das roupas, a gente está falando em algo além da história da moda, e quando a gente fala em história da moda, a gente estaria falando em algo que também transcende única e exclusivamente a história das roupas. E eu trouxe, então, 6 tópicos, não são os únicos com os quais a gente trabalha, mas eu destaquei esses 6 aspectos nessas discussões que vinculam, né, que entrelaçam história da arte e história da moda. Um dos problemas que nós discutimos é sobre a medida e em que medida os tecidos e a própria roupa podem ser considerados por si mesmos, na sua materialidade, como obras de arte. Isso nos leva a uma discussão, por exemplo, sobre em que momento da história da arte há uma separação entre os fazeres artesanais e aqueles fazeres considerados artísticos, né? Então, a gente entende que até o século XV italiano não há uma distinção muito clara entre o que são as artes aplicadas ou decorativas e as belas artes, arquitetura, escultura, pintura. Então, durante muito tempo, a ideia da criação da beleza, de objetos dotados de beleza, mesmo que tivessem uma forte carga de utilização no cotidiano, eles também eram, vamos dizer, dotados de preocupações artísticas e preocupações estéticas. E esses homens que se dedicavam, e mulheres que se dedicavam nos seus ateliês, nas suas oficinas, esses oficiais mecânicos, né, que atuavam na criação de vários objetos, entre eles também a tecelagem, os chapeleiros, os luveiros, os alfaiates, as tecelãs, tudo isso também era um fazer artístico, né? Então a gente procura pensar nos limites pouco claros que separaria o artista do artífice, e que esse processo de separação ele vai se tornando um fenômeno, né, inicialmente um fenômeno italiano, o que a gente chama de liberalização do artista, né, quando o artista vai se tornando um gênio individualizado, cujo nome passa a ser reconhecido como uma biografia, em contraposição a esse trabalho anônimo, coletivo das corporações dos ofícios, dos ateliês, das oficinas, né, enfim. Um outro aspecto que a gente vem destacando nessas conversas com os alunos, nessas leituras, é o modo como as roupas são representadas nas obras de arte, né? Então, veja, a gente pode entender que a história da arte dedicada a uma história da moda trata do objeto, a roupa, né, desse objeto de tecido, que pode ser colecionado, catalogado, exposto em vitrines e museus, né? Enfim, que é um objeto cuja materialidade normalmente se refere ao tecido.
E um outro caminho de entender a história da moda via história da arte é perceber o modo como, na pintura e mesmo na escultura e gravuras, como os artistas representaram as roupas na sua concepção da imagem, na sua criação de imagens. E aí a gente entra numa discussão que é até que ponto as roupas representadas nas obras de arte são verdadeiras, né? Elas existiram de fato, ou se o artista inventa uma pintura em forma de roupa. Os tecidos, as joias, os bordados, até que ponto essas roupas são reais e até que ponto elas são criações do próprio artista. Então, essa também é uma discussão que caberia nesse segundo tópico. Um terceiro aspecto e veja, essas ideias eu coloco aqui de maneira um pouco nada linear, né? Elas não estão colocadas aqui de modo linear, elas não estão organizadas aqui para essa conversa de maneira a cortar um período histórico, né? Vejam que é possível, e vocês vão, logo em seguida eu vou passar para alguns exemplos visuais, vocês vão perceber que eu fiz de maneira bastante anacrônica, assim, embaralhando um pouco épocas diferentes, para tentar localizar esses fios de discussão que estão um pouco embaraçados em diferentes épocas, mutatis mutandis, né? Quer dizer, em cada época caberia uma reflexão específica, obviamente, mas aqui eu tentei fazer um embaralhamento um pouco das épocas. E nesse sentido, então, a roupa do artista como forma de expressão também artística é uma discussão que cabe muito mais à arte a partir das vanguardas artísticas do início do século XX. É quando o artista percebe que o seu corpo pode expressar também através da roupa uma reflexão estética, né? Então, quando o artista se faz vestir por alguém muito especial e com isso tenta transmitir também uma mensagem simbólica, uma mensagem de caráter estético. Eu vou mostrar um exemplo muito especial, muito específico, mas que eu acho que vai fazer com que esse tópico fique muito claro, né? De que maneira o artista se veste, escolhe muito criteriosamente o que vestir como forma também de manifestação do seu processo criativo. O quarto tópico parece semelhante ao anterior, mas ele tem algo que é muito que o diferencia. Como o artista cria roupas como forma de expressão artística. Aqui, o artista é aquele que projeta ou mesmo costura, executa com as próprias mãos ou trabalha em parceria com artesãos, artífices dedicados a compor uma roupa, como o artista é o criador da roupa. Então, esse é um outro aspecto também que a gente reconhece como algo mais peculiar no período das vanguardas, né, quando justamente as pesquisas artísticas se voltam para essa expansão do campo artístico, né, que fazer arte não era mais necessariamente fazer pintura, escultura, arquitetura, ou gravura, o desenho, mas era também transcender o objeto artístico e trabalhar com outros materiais. Mas esse fenômeno começa já no século XIX de maneira mais sistemática, quando o artista cria roupas como expressão artística. O quinto tópico, eu vou falar, na verdade, eu não vou detalhar, eu não quis tirá-lo daqui da minha lista, mas não é um tema que eu vá tratar aqui, porque achei que seria impossível falar com alguma propriedade, que é o tema do figurino, né, dos trajes de cena, as roupas que são concebidas para a cena teatral, para os espetáculos de dança, óperas, ou mesmo figurino de cinema ou do audiovisual de maneira geral. Então, esse é um aspecto também que vem interessando muitos historiadores da arte, né? O estudo da roupa feita para o ator, né, em cena, ou para a dançarina em cena, enfim, para aquela roupa usada no momento de um espetáculo, em diálogo com o cenário, né? Então, aqui é um aspecto da cenografia, né? A gente tem até uma aluna, Paula Pessan, que está se dedicando agora a uma tese de doutorado sobre figurinos para teatro,
no Brasil da década de 1940, mas o interessante do trabalho dela é que ela estuda os desenhos para figurino, que não são exatamente os figurinos executados para serem colocados em cena, né? Então, existe aqui também meandros do projeto que os desenhistas de figurino fazem, visando uma execução, né, de fato, em forma de tecido para a cena teatral. Mas eu não vou me arriscar a falar sobre esse quinto tópico, né, não vou ilustrar nos slides que se seguem. E, finalmente, um outro aspecto, e vejam, esses 6 tópicos não estão separados entre si, eles dialogam, eles se entrelaçam, é como pensar a roupa na sua materialidade, né, na sua existência enquanto objeto de pano, como aquilo que é colecionado, leiloado, comprado, guardado em coleções particulares, em museus, como a roupa se transforma num objeto musealizado, né? E entra no discurso do museu, e entra no discurso histórico-artístico. Ela se torna também parte de uma narrativa, né? Esse aspecto até tem vamos dizer, um valor pragmático, né? Na medida em que essa disciplina de história da moda, ela forma profissionais na história da arte que muitas vezes vão trabalhar em museus aqui no Brasil, né? E nesses museus eles vão se deparar com objetos de tecidos, desde tapeçarias e outros objetos alfaias, mas também com roupas, né? Então, como lidar no espaço museológico, como discutir a presença da roupa no contexto de museus de arte ou mesmo de museus históricos. Bem, e eu passo agora para alguns exemplos em que eu vou recapitular tudo o que eu disse aqui para vocês, né? Eu vou, então, voltando um pouquinho nesses 6 tópicos, com exceção do quinto, que eu vou cortar, né, agora na minha exposição mais visual, vou fazer comentários quase ilustrando um pouco isso que eu já introduzi aqui, e depois eu vou, depois de terminar dessa parte, eu vou ver se houver tempo ainda, eu vou falar um pouquinho para vocês como essa atividade de ensino sobre história da moda fez com que eu repensasse um aspecto nas minhas pesquisas em arte brasileira do período colonial. Bem, a gente falou então sobre o aspecto artístico que está implícito no próprio traje, né? Esse slide, ele dá conta do nosso item 1 e 2, né? Também de maneira muito aqui abreviada, mas nos ajuda a pensar um quadro como esse pintado por Bronzino, de Eleonora de Toledo, e seu filho, o Giovanni de Medici, nos faz pensar sobre, primeiro, a representação do traje pelas mãos de um artista, né? Então, a gente tem aqui o traje que é transformado numa obra de arte pelo olhar do artista. E muitas vezes a impressão que se tem é de que o artista criou essa roupa, né? A roupa de Leonora jamais teria existido, jamais teria sido possível uma roupa como essa ter existido no século XVI florentino. E aí você imagina então que isso teria sido uma criação do artista, né? Ele criou uma pintura dentro da pintura. E isso não está excluído, né? É claro que a ideia da representação da realidade sempre é uma invenção daquele que a representa, né? Sempre há uma dose de criação, mesmo que fosse uma câmera fotográfica, né? Há sempre uma criação artística. No entanto, o tecido desse vestido é conhecido na sua materialidade, né? Então, há uma descoberta, vamos chamar assim, entre aspas, arqueológica, que faz com que esse tecido que vestiu Eleonora seja conhecido na sua materialidade. Então, a gente vê aqui um pedaço do tecido do vestido, esse vestido de fato existiu. Isso não significa que todos os vestidos que nós vemos nas obras de arte, de fato existiram, né? Há uma exposição agora, até foi um alerta da professora Marina,
uma exposição na Holanda que fala justamente sobre trajes impossíveis de terem existido no mundo real e que foram absolutamente inventados pelo pintor. Nesse caso, a gente conhece que existiu um tecido, existiu uma roupa real que serviu como base para a criação artística e que era, de fato, um vestido usado em situações de solenidade, em situações honoríficas por parte dessa retratada. E é claro que o artista, ao representar o traje dentro do quadro, né, ao criar essa espécie de pintura dentro da pintura, ele também, e acho que o Luiz deu muito melhor conta de explicar isso para vocês, né, de colocar isso na nossa mesa de discussão, né, em que medida essa representação ela identifica o personagem, identifica sua condição social, identifica sua posição dentro de uma determinada sociedade, em que categoria esse corpo se inscreve, e também individualiza o personagem, né? Cria uma subjetividade. Bem, também é possível de se estudar e de se reconhecer esse trabalho dos artífices como um trabalho artístico, né? A gente conhece pelo menos um tratado de alfaiataria, né? Esse material me veio à luz através da tese da Larissa Carvalho, que defendeu sua tese na Unicamp sobre os trajes, sobre os livros de traje do século XVI. Ela trabalhou especialmente sobre o Cesare Vecellio, mas entre os temas que ela abordou estão também os tratados de alfaiataria, que fazem com que a gente pense que esse artífice, esse oficial mecânico, vamos dizer assim, dedicado ao fazer dos tecidos, o fazer das roupas, a produção do traje, também tinha um conhecimento intelectual, né? Não se tratava apenas de uma habilidade manual, isso se refere a todas as profissões artesanais, que elas sempre contavam com um forte arcabouço teórico, matemático, de raciocínio, né, que esse domínio do fazer manual não era apenas prático, mas era também um domínio teórico, um domínio que, vamos dizer, dialogava com saberes eruditos. Há também o conhecido livro do alfaiate, que pertenceu a um alfaiate milanês, também datado do século XVI, que também me foi apresentado pela tese da Larissa Carvalho. Esse é um manuscrito, ele não foi editado. O terceiro tópico da nossa exposição trata justamente dessa utilização do traje por parte do artista como forma de expressão, né? E eu, pulando aqui de maneira bastante livre no tempo, um caso muito especial, que é o caso da artista brasileira das vanguardas no Brasil, né? Uma artista que a gente poderia dizer pós-cubista, que na década de 1920 não só revoluciona a pintura no cenário brasileiro daquele momento, como também revoluciona o comportamento feminino, né, na medida em que ela rompe com algumas das amarras e comportamento do seu tempo. E ela, como era de uma família bastante rica, ela se dá ela tem essa oportunidade de se vestir com um costureiro francês como Paul Poiret, né? Então ela veste Paul Poiret. E esse vestir Paul Poiret, que aparece aqui no outro slide, não era apenas, a meu ver, uma estratégia de luxo, de riqueza, de distinção, mas era também uma estratégia estética, né? A Tarsila do Amaral veste aquele estilista francês do final do século XIX, começo do XX, que rompe com a cintura no corpo feminino, né? Paul Poiret é aquele que talvez é um daqueles personagens que faz com que se torne moda deixar de usar o espartilho, por exemplo, deixar de estrangular a cintura e faz com que a silhueta feminina fique mais solta, mais livre. E o fato de Tarsila ter se vestido com as roupas de Paul Poiret tinha um significado também de expressão artística, no meu entendimento. Esse também foi o tema de uma monografia no nosso curso de graduação. Por outro lado,
não só o artista veste roupa como expressão artística, mas também produz roupas dentro de uma movimentação estética. Há vários exemplos, eu trouxe apenas dois, é o caso de Gustav Klimt, que trabalha de maneira combinada, mas sempre com o protagonismo da sua companheira Emilie Flog, que cria, ela sim era uma estilista de moda, a gente já poderia usar o termo aqui nesse período, cria uma coleção de roupas chamadas de vestidos radicais, que também rompem com uma silhueta que molda o corpo e começa a usar, propor esse modo de vestir bastante a transpor muito a esse sistema binário, né, me parece que em alguns momentos as roupas de homens e mulheres aqui no projeto de Klimt e Flog está rompido com essa distinção entre homens e mulheres, né, são essas túnicas que fazem uma reinterpretação aqui do corpo também através dessa proposta artística. E, claro, os futuristas que também fizeram várias experiências estéticas para além da forma artística convencionalmente entendida, né, como pintura, escultura, etc. Né, a gente sabe que os futuristas também criaram uma culinária, né, existe o livro de culinária futurista e assim por diante. Também o caso do traje futurista de Giacomo Balla, e esse slide foi também um empréstimo de uma colega que é professora de História da Moda em Juiz de Fora, Patrícia Moreno, esse slide é dela, e eu empresto aqui para ilustrar essa representação de uma obra de arte em forma de roupa, por meio aqui da estética futurista. E, finalmente, o Professora, último com tópico... licença. Ah, Sim, pode você está dizer. acompanhando? Não, era só para lhe avisar em relação ao tempo, mas eu imagino que esteja a acompanhar. Certo, eu coloquei meu cronômetro, eu estou aqui em 25, é isso? Exato, por favor. Isso. Tá, eu vou concluir então já, eu vou concluindo, Aline, só mais uns minutinhos só para eu fechar o raciocínio. Obrigada, Tudo bem, fique obrigada à pela vontade. e, finalmente, o sexto tópico era exatamente sobre as coleções de trajes, né? Então, esse é um caso brasileiro também, também de um feminismo, vamos colocar entre aspas aqui, aristocrático, de uma mulher de uma família de cafeicultores, ela herda a herança, ela herda toda a fortuna da família, não se casa, se torna uma das primeiras mulheres investidora em bolsa de valores na França do final do 19 e adquire uma coleção de trajes também de um estilista de moda, já se poderia falar que era o Charles Worth. Então, alguns vestidos assinados por Worth, eu falo assinados porque já era uma ideia de criação artística por meio da roupa, estão na coleção de onde foi sua casa e fazenda, hoje o Museu Casa da Era, em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Bem, e eu não vou ter tempo para falar para vocês, mas só para contar rapidamente que eu venho trabalhando com um tema da história da arte colonial, que é a pintura do teto de uma sacristia em Minas Gerais, na cidadezinha de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro, e ao estudar a alegoria do olfato nessa representação dos cinco sentidos, vejam, então só para fechar o meu raciocínio, eu comecei dizendo para vocês que a minha incursão na história da moda vinha do ensino dessa disciplina, uma espécie de compromisso, né, como professora, de ensinar, de assumir uma disciplina que não tinha quem pudesse fazer, e como isso vem nutrir uma pesquisa sobre essa representação do olfato através de uma história do traje, e eu aqui lanço mão do livro da Carolina Weber, né, Rainha da Moda, o que Maria Antonieta vestiu para a Revolução, e eu venho trabalhando um pouco com essa mudança do traje em direção a esses vestidos de musselina branca que vão mostrar um caminho em direção à revolução, né? Aqui é uma discussão, não é muito simples essa relação. Isso aparece, essa transformação do vestir feminino, do traje de honra, do traje de luxo, do traje de corte rococó, em direção a essa camisolinha branca,
que era tudo menos simplicidade, mas que dialogava com o pensamento de Rousseau, com o iluminismo, tem me ajudado a pensar, e aqui só avançando para o último slide, tem me ajudado a pensar no significado político também dessas representações aqui alegóricas das mulheres nos 5 sentidos, que se repetem em algumas obras de arte aqui no Brasil colonial, e dessa mudança também no modo de vestir, que tem certamente, e eu estou exatamente nesse ponto da minha pesquisa, né? Não consigo ainda trazer conclusões para vocês, mas em que ponto, até que ponto a gente poderia dizer que há uma transformação do vestir nessas obras, também relacionada com uma transformação política, já que foi nesse contexto e nesse ambiente que se formulou a tentativa, né, de uma independência chamada Inconfidência Mineira. Bom, eu concluo assim, desculpem pelo avanço aqui no meu tempo, mas eu vou encerrar então a apresentação. E passo então, devolvo a palavra aí para o debate. Obrigada. Obrigada, nós é que agradecemos. Foram excelentes colocações, excelentes trabalhos que com certeza ajudaram muito enfim, abrir nossos caminhos agora para o debate. É, Antes mesmo de abrir a oportunidade para alguns colegas, eu tenho 2 pontos que eu gostava de trazer para já iniciar nossa fala, que um deles é, assim, se nós pensarmos em termos de passado e até, bom, acho que até a era vitoriana no Ocidente e antes do começo da Belle Époque, se nós pensarmos ali, é, nós não conseguiríamos ver uma distinção assim clara entre roupas masculinas e roupas femininas. Posso estar enganada, mas enfim, há quem diga assim. É, enfim, as grandes revoluções industriais, na verdade, eu acho que trazem, né, para o mercado de moda e de vestuário essa questão de- do firmar a binaridade das vestimentas, não é? E aí minha pergunta, na verdade, meu ponto de discussão quanto a isso é o quanto o movimento LGBTQIAPN+, traz essa discussão, juntamente, claro, com o movimento das redes sociais, principalmente as redes sociais associadas à imagem, como o Instagram, aceleram essa discussão e trazem temas como genderless para a moda, quebrando tudo isso ou realmente trazendo esse passado em termos de moda e de transitoriedade entre os gêneros, de novo, enfim, para o nosso dia a dia. Essa é só uma primeira provocação para que vocês possam nos elucidar. Eh, Algum colega quer complementar ou colocar um ponto a mais sobre o que eu falei? Oi, Aline, posso? Consegue ouvir? Vaz? Consigo sim, tá ótimo. Não é necessariamente sobre tua colocação. Na verdade, eu fiquei pensando, enquanto as apresentações, muito boas, por sinal, obrigado, foram sendo feitas, se é uma impressão minha. Há uma carência na historiografia de língua portuguesa sobre moda. Se há, qual motivo é perceptível em relação a isso? Porque boa parte do que eu vi como referência necessariamente não foi produzido em língua portuguesa, né? São traduções e tudo mais. E nós temos uma rica historiografia em determinados temas, e assim vai. Mas especificamente em relação à moda, será a moda o primo pobre, ou visto como supérfluo? Foi uma expressão que eu gostei, não é? Ao mesmo tempo, considerar como supérfluo empobrece, inclusive, a discussão e a historiografia em si. Enfim, só pensando nessa questão. Depois teria uma outra, mas bora ver para frente. Obrigado.
Vocês querem começar com esses 2 pontos e depois nós podemos seguir, voltar? Pronto. Então, por favor, fiquem à vontade. Professora, tem a palavra. Pode começar se quiser. Não, Luiz, pode começar. Vamos pela ordem das É? apresentações. Ok. Bem, em relação à provocação da Aline, é mesmo uma provocação, porque nós estamos como é que eu hei de colocar isto em palavras brandas? De facto, eu não acho nada e discordo completamente que o binarismo de género, segundo percebi, que esteja na época vitoriana ou que isso seja uma característica da moda a partir da época vitoriana, nem sequer que seja uma marca da industrialização. De facto, o que nós assistimos com a industrialização é, com a primeira industrialização, digamos, que começa pelo têxtil, há uma escalada, se quisermos dizer, do ponto de vista da produção e do consumo das questões de género, de criar mercados, se quisermos falar desse ponto de vista. Mas, por exemplo, em Portugal, a pragmática de 1340, só para dar um exemplo de uma fonte do século XIV, fala claramente, portanto, na Idade Média deste século, homens e mulheres usam saia porque saia não é, saia é uma peça completa. E, portanto, existem saias de homem e saias de mulher. Ou seja, essa dimensão binária, mesmo que ela esteja, e porque é que, mesmo que ela esteja diluída ou escondida sobre a mesma denominação, ela teria que representar coisas necessariamente diferentes do ponto de vista visual para que elas tivessem preços diferentes. Portanto, elas, na pragmática, estabelece quem veste o quê, mas depois acompanha uma série de posturas municipais. Eu não sou medievalista para dar muitos detalhes sobre isso, ou não tenho presente as fontes, mas eu estudei isso, fiz uma investigação ainda nos tempos da licenciatura, e tinham valores diferentes, portanto, custavam mais as peças de homem do que as peças de mulher. Isto porquê? Porque os municípios regulamentavam os preços, tabelavam os preços. Portanto, esta fonte é particularmente interessante para se estudar, de facto, que, do ponto de vista do consumo e da produção, a questão do binário de género estava lá presente, isto no século XIV. E no século XIII e por aí em diante. Quando nós olhamos para uma representação do Henrique VIII com uma coquilha, onde estava claramente em que o seu sexo biológico era exteriorizado através de uma peça, de um enxumaço que pretendia marcar o seu género biológico, que os historiadores têm associado ao facto de ele exibir as pernas, portanto, ter uma característica feminina no baixo corpo, e essa exteriorização do sexo era uma forma de atenuar essa silhueta demasiado afeminada, se quisermos dizer. Hoje chamaríamos queer, não é? Uma imagem muito queer. E de facto, eu acho que essa ligação à época vitoriana, nós na história costumamos dizer que os contemporanistas acham que a idade contemporânea inventou tudo, os modernistas acham que a idade moderna inventou tudo, os medievalistas acham que a idade média se inventou tudo, e portanto eu contrario muito essa ideia de, acho que sim, que a industrialização deu uma escala ao problema completamente diferente. Em relação, e isso leva-me, acho que a pergunta que fez sobre a época vitoriana tem muito que ver com este gap da historiografia e sobre aquilo que se escreve a partir de o que se lê a partir de uma historiografia que não é necessariamente contextualizada para os territórios europeus, digo. Há também uma tradição historiográfica americana que nem sempre é muito precisa para o contexto continental europeu, a norte-americana, digo. Eu, nessa questão do gap, o que eu no início do século XIX, curiosamente, produziram-se alguns estudos, no século XX, perdão, produziram-se estudos em Portugal sobre o assunto. Na década de 60, estudos muito pontuais. No caso português, tem sido aos estudos de caso. Não há uma escola historiográfica, mas não é assim em todos os países da Europa, embora, e só para terminar, para passar a palavra à professora Ângela, embora todos os artigos que eu leio sobre história da roupa, história da moda, é sempre moda é sempre um complexo de aplicar aos contextos sociais que eu estudo, mas sobre esta história da roupa, todas as escolas europeias se queixam que que estão muito atrasadas, que não têm um grande campo historiográfico. Portanto, os próprios historiadores da moda sentem-se acantonados numa história que ainda é muito política e muito económica. E, portanto,
Embora nós estejamos a fazer uma história social há várias décadas de desconstrução de muito desse edifício político-económico, de facto a historiografia dominante é uma historiografia dessa matriz. Depois acho que há outra questão, que essa sim no século XIX é muito acentuada pela literatura e pela burguesia, porque este discurso depois dos homens não têm moda e as mulheres é que têm a moda, depois é reproduzida largamente neste sistema que falávamos industrial e capitalista moderno que ainda hoje vivemos. De facto, esta escola que se foi criando, este movimento marxista de os burgueses vestem uma coisa, os aristocratas vestiam outra, os estratos sociais, que isso nós vemos de facto nas fotografias, por exemplo, do início do século XX, mas para séculos mais recuados isso não é necessariamente verdade. E dizia eu que acredito também que essa menção ao supérfluo, essa ligação do supérfluo às mulheres, e também uma certa... que isto é um pensamento muito abstrato, eu vou tentar que não seja muito, e que seja claro, a desvalorização das emoções, a desvalorização da aparência de determinados setores intelectuais, nomeadamente o académico, e a valorização da razão. Portanto, são dois polos que estão aparentemente opostos. Portanto, se nós valorizamos a racionalidade e desvalorizamos o corpo e a emotividade, as questões da roupa, as questões da aparência não são não são valorizadas neste quadro. Para dar a título de exemplo e mesmo para terminar, esta questão, quando nós concorremos, por exemplo, sei, há pouco tempo, muito próximo, um concurso em que, numa posição de ensino superior, que uma colega que se candidatava tinha um projeto sobre roupa e um dos avaliadores, um dos colegas, um dos seus pares, disse que o projeto que não tinha valor científico por se tratar de um campo menor, dito desta forma. Portanto, e assim passo a palavra à professora. Obrigado. Eu não sei se respondi a tudo. Obrigada, sim. A parte do movimento LGBT, mas eu já posso depois acrescentar qualquer coisa em relação a isso. Obrigado. Obrigada, Luiz. Eu acho que a resposta assim, enfim, né, já contornou bastante a pergunta. Acho que eu queria só acrescentar alguns pontos em relação a essa diferenciação entre homens e mulheres, essa construção, né, do corpo do homem e do corpo da mulher através das roupas. E eu acho que isso começa, de fato, eu acho que o Luiz apresentou isso na fala dele, e o que eu venho também entendendo é justamente a partir do século XIV, no final da Idade Média, que as meias começam a aparecer cada vez mais, né? O encurtamento das saias masculinas, dos vestidos, das túnicas masculinas, né? Uma espécie de indiferenciação entre homens e mulheres até esse final da Idade Média, à medida em que essas túnicas masculinas, ou em função da prática da cavalaria, né? De uma influência da indumentária militar, ou mesmo para facilitar os trabalhos no campo, as túnicas masculinas vão sendo encurtadas até se transformarem, esses meiões vão se transformando no que hoje a gente chamaria de calças, né? E essas túnicas se transformam num gibão, numa camisa, né? E as mulheres continuam, e aí há uma discussão, né? Mas eu acho que aqui, como a gente precisa ser muito rápido, eu diria aprisionadas à grande túnica. Isso faz com que elas tenham uma dificuldade maior para montar a cavalo, uma dificuldade maior para trabalhar no campo. Algumas representações de mulheres colhendo no campo, né, trabalhando como agricultoras, e elas têm muito. E nessas gravuras de trabalhos no campo, a gente percebe o peso dessas roupas, né, que se umedecem com contato com a terra, e elas precisam trabalhar usando essas roupas pesadas. Então, parece que esse caminho que só vai se as mulheres só vai ser permitido o uso de calças no final do século XIX, né? A gente sabe que o caso da rainha Maria Antonieta é uma exceção, né? Ela vai vestir calças para montar e ela vai se deixar retratar com trajes de montaria, o que era algo escandaloso para a época, mas ela, enquanto rainha que avançava em termos de moda, ela se dá
ela se permite ser retratada com trajes masculinos, entre aspas, né, de montaria, mas as mulheres vão ser impedidas de usar calças. E isso me parece que era uma estratégia de mobilização, né, de dificultar o trabalho feminino, de dificultar a liberdade da mulher. No final do século XIX, as mulheres começam a usar calças, né, que era uma grande conquista, as bloomers, né, que é uma homenagem à mulher que criou essas calças por motivos higienistas e também pela prática das práticas esportivas, sobretudo o ciclismo, né? A bicicleta foi uma grande aliada das mulheres para que as pernas se tornassem finalmente livres, e também os trajes de banho, à medida em que o banho os banhos de sol e os banhos de mar ou de águas medicinais começam a ser indicadas do ponto de vista médico, do ponto de vista para tratamento de saúde. Então, à medida em que o banho de mar, o banho de sol, a bicicleta, as práticas esportivas começam a ser autorizadas e valorizadas pela medicina, as mulheres vão conseguindo usar lentamente as calças em ocasiões especiais. E até que, sim, na década de 20, especialmente pelo fenômeno Coco Chanel, né, as calças se tornam uma manifestação de luxo, requinte, e finalmente as mulheres passam, embora depois, claro, depois da guerra há uma volta, né, os grandes vestidos, as grandes saias Dior, que também são consideradas como um retorno a essa prisão do corpo feminino, ao volume de tecido que impede o movimento das pernas, né? Então, essa discussão sobre a construção do corpo feminino e masculino, ela é anterior, né? O que talvez na pergunta da Aline tenha uma referência, e aí, Luiz, depois pode me corrigir ou ratificar, talvez o que a gente tem no século XIX é a chamada grande renúncia, né? É quando os homens passam a usar as 3 peças, passam a usar, que é um traje que vai marcar o corpo masculino até a década de 1960, né? Quando os homens passam a usar a calça, a camisa, o colete e o paletó, né? Em tons de cinza, preto, marrom, azul, e abandonar completamente o uso de fivelas, laços, fitas, rendas, que era comum no traje do século XVIII, vamos chamar assim, libertino, né? Os homens gostavam de se vestir também com bastante temas florais e com refinamentos que hoje a gente diria femininos, mas na verdade não se tratava, né, de masculino feminino, era o vestir masculino do século XVIII, era extremamente colorido e cheio de detalhes e aí o que ocorre no final do XVIII, que coincide mais ou menos ao neoclassicismo nas artes, né, é essa ruptura desse traje rococó em direção a esse vestir quase austero, como se os homens passassem a estar preparados para um enterro, né? Tem algum autor fala disso, né? Que passou a ser um traje de luto quase, o traje masculino do século XIX. Então, talvez essa ideia de que há uma separação entre o vestido feminino e masculino que é mais perceptível no XIX, talvez tenha a ver com esse tema da chamada grande renúncia, que é bastante questionável, até porque o fenômeno do dandismo vai revirar um pouco essa ideia, né, de que os homens não estavam preocupados com a moda e com o luxo. Com relação à bibliografia, à historiografia, que é a questão do Sérgio, de fato, no Brasil, falando da língua portuguesa aqui, né, nosso mundo editorial aqui no Brasil, existe um grande frenesi, assim, de publicações em torno da história da moda, de livros sobre moda. Eu acho que a moda tem avançado como um tema acadêmico, né? O Lipovetsky falava, né, que a moda ela ficava na antessala das preocupações acadêmicas. Eu brinco com os alunos que é como se a moda tivesse arrombado a sala de visitas, né? Ela hoje entrou no campo das discussões acadêmicas. Então, existem muitas teses, muitas dissertações de mestrado que discutem. Existe um grande evento nacional sobre moda que discute da filosofia, sociologia, as artes, né? Então, acho que existe sim mais no que se refere à história da moda e do período colonial, ainda há um grande silêncio historiográfico, sim, né? Muitas lacunas a serem preenchidas. E nós temos na historiografia brasileira uma grande autora que me parece que inaugurou as reflexões sobre moda no Brasil, que é a Gilda de Mello e Souza, que escreve um livro extraordinário chamado Espírito das Roupas.
que já é bastante, nossa, acho que é dos anos, sei lá, 90, esse livro, dos anos 1980, talvez, não sei a data exata da primeira edição. Ele vem sendo reeditado, né? A edição que eu tenho é de 2009, então eu não consegui achar a edição original. Mas enfim, mas de fato ainda há muito que se escrever, né? Há muito que se pesquisar, muitas fontes, né? Acho que a fala do Luiz foi muito interessante sobre essas outras fontes para a história da roupa, né? Que não são a própria materialidade do traje, né? Muitas vezes esses trajes não estão conservados, mas é possível se dizer muito a partir de fontes escritas. E eu devolvo então a palavra para Luiz, ou se vocês quiserem, né, abrir para um debate maior aí, eu encerro por aqui essa resposta provisória, tá? Muito obrigada. Eu acredito que, infelizmente, nós não tenhamos mais tanto tempo, mas antes enfim, de nos despedirmos, eu vou deixar um último tópico, até para ajudá-los nas falas finais também de vocês, trazendo um pouco também agora uma discussão atual, mas que também foi também falado através da exposição inicial do Luiz, que é a questão das esmolas, né? Assim, do que você falou em relação às misericórdias, etc. Uma coisa que é muito falada hoje em dia é da economia circular e de como a moda, né, está associada a toda essa área. E eu te pergunto, até por uma questão de curiosidade, eh, como era que havia essa circulação, dado que os pobres não tinham acesso? Né? E como é que a tua pesquisa elucida um pouco esse universo, falando um pouco especificamente de como circulava, enfim, toda a riqueza em termos materiais, os tecidos, etc. Como é que isso chegava às populações mais carentes? E claro, eles não iam usar esse tipo de vestimenta no dia a dia, mas ah, como era realmente essa circulação? Eu acredito que o Sérgio também tinha algum outro ponto, não me recordo agora. Mas eu acho que a questão do tempo vai ser um problema. Ia ser mais uma discussão para a linguagem política de estar utilizando hoje a moda como forma reativa de extremismo. Então, homem tem que se vestir de tal jeito, mulher se vestir de tal jeito, como se a moda não fosse dinâmica, ela fosse estática. Então, era mais nesse sentido, mas eu acho que não vai ter tempo para isso. Então, eu deixo a vocês as palavras finais. Mais uma vez agradecer e fiquem à vontade para falar sobre essa última provocação. Seguimos a mesma ordem? Sim. Aline, muito obrigado pela pergunta, porque essa diz muito respeito. Eu gosto, esta não é uma provocação como a anterior da moda vitoriana. Bem, vou tentar organizar as ideias para isto ser rápido e claro. Bem, o meu livro chama-se Vestidos de Caridade, e o sistema que nós hoje temos para nos livrarmos da roupa velha que não usamos chama-se charity system, tipo vestidos de caridade. O termo não tem nenhuma ligação à caridade da Idade Moderna, mas eu só reparei nesta curiosidade depois de dar o título ao livro. E todas as reportagens que eu vejo sobre este sistema de caridade, para além de todos os problemas sociais que sinalizam, de desequilíbrios de ecossistemas onde se implementam, o facto de sinalizar a indisciplina de consumo das sociedades ocidentais, o que eu vejo é o mesmo, não temendo anacronismo, que eu vejo é o mesmo sistema, os mesmos agentes localizados em espaços territoriais completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? A pobreza e a riqueza, as dinâmicas entre ricos e pobres, que na Idade Moderna tinham uma dimensão da cidade. Portanto, a Misericórdia de Braga dava roupa aos pobres, os arcebispos davam roupa aos pobres, os ricos que davam roupa aos pobres. Aliás, usar novo e estar à moda, por exemplo, Dom Manuel I dá a sua roupa no testamento, distribui a roupa, as camisas aos pobres do hospital,
e manda desmontar a sua seda para usar nas igrejas. Portanto, havia a gestão do luxo era feito segundo um equilíbrio salvífico, um equilíbrio moral, uma ordem moral do luxo, se nós quisermos chamar assim. O que é que eu quero dizer que o sistema é o mesmo? A Misericórdia, por exemplo, de Braga, interagia com os alfaiates, com os sapateiros para consertar a roupa, mandar fazer a roupa para os pobres, consertar a roupa dos seus assalariados. Eles punham solas novas aos sapatos, transformavam os forros, viravam os forros, ou seja, uma relação diferente com a temporalidade da cultura material. Ou seja, uma peça tinha que durar mais tempo e havia uma relação diferente com essa peça. E eu lembro-me de ver uma reportagem sobre os vestidos de caridade no Ghana, e o que nós vemos é as roupas que nós depositamos nos nossos contentores vão para estas sociedades e lá são distribuídas num sistema. A roupa melhor é vendida tal e qual como está. A roupa que precisa de um rearranjo é levada a artífices, a artesãos que transformam, por exemplo, calças em calções. Os farrapos são deitados no lixo. E aqui a diferença é o lixo, porque nos períodos que eu estudo os farrapos davam para fazer papel e davam para curar feridas, por exemplo. Ou seja, havia uma circularidade que era inerente à temporalidade distinta sobre o consumo, sobre a relação distinta, uma temporalidade diferente com os bens materiais. As roupas eram concebidas para durar muito mais tempo, porque a temporalidade, e para não ser demasiado abstrato e finalizar com uma maneira poética, a temporalidade da Idade Moderna é diferente. Porquê? Porque, por exemplo, a morte não descontinuava a existência humana. A morte as pessoas viviam para além da morte. As almas das pessoas viviam para além da morte e era por isso que davam roupa aos pobres, para que as almas saíssem do purgatório e a memória daquele benfeitor ficasse cristalizada até o mundo deixar de ser mundo. Onde eu quero chegar é o que nós hoje temos é uma relação diferente com o tempo e com a durabilidade das nossas coisas. O que eu entendo como uma das mais-valias do meu projeto de doutoramento é como é que nós podemos olhar para estas práticas que resultavam da desigualdade social e da carência material e aplicá-las ao nosso dia-a-dia para termos consumos mais responsáveis. No fundo, aprendermos com os pobres, mas sem ser pobres, não é? Porque a romantização da pobreza também é perigosa. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigada. Bem, eu não tenho palavras de conclusão, mas só um comentário para acrescentar aqui essa importância que o objeto roupa tinha em outro tempo, né, para além dessas noções atuais de ecologia, de reciclagem, dos brechós, né, dessa ideia de sustentabilidade, de que a roupa deve ser, já que ela não pode ser mais aproveitada como trapo para a produção do papel, né, como o Luiz colocou, já que o papel hoje é feito de celulose, não mais de trapos. Então, existe uma consciência, eu acho, de reaproveitamento da roupa por uma finalidade de sustentabilidade, né? Mas a gente não tem, é muito difícil, nós que vivemos numa condição do prêt-à-porter, né, da roupa industrializada, do fast fashion, é muito difícil entender o valor que tinha cada objeto de vestir, por exemplo, no século XVIII, né? Eu transcrever inventários do século XVIII com outras finalidades na minha pesquisa, mas ver como a pessoa deixava em testamento e deixava em inventário para seus descendentes as suas meias, né? Os seus tecidos de cama, as suas poucas roupas, né? O número de objetos de vestir que uma pessoa possuía ao morrer, né? E deixava transcrito no inventário, era muito pouca, o número era muito pequeno de objetos, e esses objetos são muito valorizados, né? Eles estão na listagem dos bens, assim como alguns objetos de metal, as suas panelas, os seus... Enfim, ali estão também descritas e enumeradas e também quantificadas do ponto de vista financeiro as roupas que uma pessoa deixava quando morria. Então, a gente precisa, né, ao se voltar para o passado, entender esse grande valor da roupa, e um dos sistemas também de aproveitamento da roupa e de circulação dessa chamada sociedade das roupas me parece muito bem tratada no livro Casaco de Marx,
do Stalibras, em que ele fala das lojas de penhor, né? Ele se refere exatamente ao casaco do próprio Marx, né? Que foi penhorado várias vezes a registros documentais. Enquanto ele escrevia o Capital, ele precisava deixar o casaco em loja de penhor para pagar as contas do verdureiro, as contas de alimentação da família, e ele depois de algum tempo conseguia se reorganizar financeiramente com a ajuda de Engels também para pagar o penhor e retirar o seu casaco. E sem o casaco, que era o único casaco que ele tinha, ele não podia ir à British Library para escrever o Capital, né? E a gente percebe a importância que tem o tema da alfaiataria no próprio texto do Capital, né? No Fetiche das Mercadorias. Então, é muito interessante nesse campo da história da roupa, da história da moda, a gente tentar dimensionar o que foi a roupa no passado, né? E o valor que ela tinha dentro de uma biografia, né? E que justamente, acho que como o Luiz colocou, né? As pessoas... E esse livro trata muito bem disso, esse livro que eu acabo de citar, né? Nós morremos, o nosso corpo perece, mas as nossas roupas continuam, né? As nossas roupas duram muito mais do que o nosso corpo. E, de certa forma, embora nós não acreditemos mais, né, na vida após a morte, a gente pode acreditar na medida em que as nossas roupas vão permanecer, né? É isso, obrigada. Então, com isso, nós encerramos mais uma conferência Jakes. Gostava de agradecer a presença de todos que estiveram conosco, que puderam dividir de tanto conhecimento, de tantas discussões realmente muito interessantes para a gente. Como eu falei logo no início, com essa conferência nós fechamos o nosso ciclo 2022-2023. Retornamos provavelmente Sérgio, me ajuda, em setembro. Por favor, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós normalmente postamos tanto o nosso calendário como as próximas reuniões. E como destaquei logo no início, a nossa ideia enquanto grupo é realmente trocar experiências, trocar informações, trocar conhecimentos e sempre muito abraçados e envolvidos com investigadores, com pesquisadores, com professores, com pessoas que realmente entram a fundo nas nossas temáticas de discussão. Então, uma boa tarde, uma boa noite e espero que estejam bem. Boa noite, obrigado.